A fome oculta, ela é um termo utilizado para definir a deficiência de micronutrientes, mesmo quando existe uma condição de ingesta de energia calórica de forma adequada ou, inclusive, além do necessário. Então, nas últimas décadas, houve um fenômeno epidemiológico global conhecido como fome oculta, em que a dieta tem excesso de calorias, mas é pobre em micronutrientes. Existe uma diversidade de calorias, todos esses alimentos não falta caloria, mas não possuem nutrientes. E é exatamente essa falta de nutrientes que é importante para a gente entender no contexto do pré-natal do século XXI. Uma dieta materna com altas quantidades de calorias e baixa quantidade de nutrientes aumenta o risco para a obesidade materna, diabetes gestacional, distúrbios hipertensivos e para recém-nascidos que sejam ou grandes ou pequenos para a idade gestacional. Tem uma nutrição, que é uma nutrição ótima, mas eu tenho a quantidade necessária de macro e micronutrientes e agora eu tenho o desenvolvimento adequado desse feto. Ou o excesso de nutrientes ou a deficiência de nutrientes, nós estamos falando de macro, calorias, proteínas e ácidos graxos e micronutrientes, vitaminas e minerais, nós temos que botar isso num contexto em que excessos e deficiências são ruins para a saúde humana. Então, o comer calorias em excesso, ingerir calorias em excesso, isso tem repercussões e a deficiência também tem repercussões de macro e micronutrientes. Atualmente, a desnutrição coexiste com a obesidade. Então, não pensem que a pessoa em sobrepeso e obesa, não, ela está com peso adequado, não, ela está em sobrepeso, não, ela está em obesidade, está tudo bem, então ela tem nutriente demais dentro dela. É o contrário, causando doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação, aumentando a necessidade de avaliações e recomendações de dieta mais saudáveis e sustentáveis. Vejam, aumentando a necessidade de avaliações. Isso é uma constante. A mulher, ela está grávida, mas ela tem uma história metabólica que tem que ser levada em consideração. Em 2018, um grande grupo de Edimburgo publicou essa frase, eu vou mostrar para vocês, eu vou ler para vocês essa tradução. Existem duas questões principais em que falamos atualmente sobre sistemas alimentares, disse Hannah Ritchie, da Universidade de Edimburgo, que conduziu o estudo. A primeira é que focamos a nossa medida de segurança alimentar em termos de caloria, ou seja, isso era feito no passado, está equivocado. Não podemos mais levar esse tipo de afirmação para o acompanhamento do século XXI. Quando a desnutrição de micronutrientes, conhecida como fome oculta, afeta mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo e, pasmem, obviamente, mulheres e seus filhos são sempre os que mais sofrem com isso. Esse é um tema tão importante que o Lancet, que é uma das revistas com maior impacto dentro da medicina, lançou uma série chamada The Double Burden of Malnutrition, que é a desnutrição. Então, o problema duplo da desnutrição. A pessoa é obesa e desnutrida. Eu vou repetir isso para você. Obesidade e sobrepeso, ou mesmo o que a gente pode conhecer num IMC, que não é a avaliação de nutrientes IMC, mas no IMC de eutrofia, não existe segurança para essa pessoa que ela não esteja com algum grau de desnutrição. E quando eu falo de desnutrição, eu falo em deficiência de micronutrientes. É importante que você saiba sobre isso. Essa série, enfim, trazida no Lancet em 2019, é uma das séries mais completas sobre esse Double Burden of Malnutrition, porque é exatamente quando ele fala a respeito do impacto que isso tem do ponto de vista de saúde pública. Lembrando que nós estamos falando de uma adulta inserida num contexto de desnutrição. A carga dupla da desnutrição, esse problema, esse double burden da desnutrição é a coexistência de desnutrição, ou seja, deficiências de micronutrientes, baixo peso e atraso no crescimento infantil e sobrepeso, obesidade, doenças não crônicas não transmissíveis relacionados à dieta. Afeta 2,22 bilhões de crianças e adultos em todo o mundo e 150 milhões de crianças estão raquíticas, estão pequenas, atrofiadas. O nome, na verdade, é stunted. Elas estão atrofiadas, elas não conseguem atingir o seu potencial estatural. Isso tem uma importância epigenética muito grande. Existem múltiplas formas de desnutrição que se sobrepõem de diferentes maneiras e em diferentes lugares. A análise identificou várias razões para esta crise de saúde, muitas relacionadas com a fase de transição nutricional, dominada pela redução da atividade física e o aumento de acesso a alimentos e bebidas menos saudáveis e altamente processados, que eu mostrei para vocês em relação à expectativa e à realidade da ingesta dos nossos pacientes. Devemos reconhecer que o efeito da desnutrição nas últimas 4 a 5 décadas afetará a nossa saúde por muitos anos futuros. O conceito DORAD, o conceito de epigenética e o conceito transgeracional. Evidências sugerem que esses alimentos ultraprocessados desempenham um papel importante
no aumento da obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis. O rápido crescimento de junk food e bebidas açucaradas exemplifica a agressividade desse setor de alimentos. O consumo de alimentos ultraprocessados está associado ao risco de sobrepeso, obesidade e doenças não transmissíveis, e evidências preliminares mostram que o consumo desses alimentos durante os primeiros 1000 dias de gravidez e infância também podem estar relacionadas à atrofia. Então, uma criança que está... O pediatra sabe que encontra uma criança que tem que fazer curva de crescimento, que tem que colocar ele na curva, porque nós não estamos fazendo isso com o feto durante o seu desenvolvimento, o seu crescimento intrauterino. Não é diferente. Aquele indivíduo, ele também tem que alcançar seu potencial de desenvolvimento dentro da vida intrauterina. E não existe uma barreira, não existe um momento em que, a partir daquele nascimento, aquilo ali se transforma como se ele não tivesse sofrido todas as ações do ambiente intrauterino. Estima-se que 1 em cada 3 crianças tem desnutrição e obesidade. Isso é muito grave. Você imaginar que a criança tem a obesidade, o excesso de calorias, a interferência da insulina, do tecido adiposo, as alterações metabólicas, produção de citocinas inflamatórias. Essa obesidade está relacionada à redução ainda maior da atividade física e, ao mesmo tempo, com todo esse processo inflamatório decorrente do acúmulo de gordura, essa criança ainda por cima é desnutrida e ela não consegue nem ter a possibilidade de responder às alterações metabólicas relacionadas a isso. Isso é uma situação inacreditável que a gente tem ainda que ficar discutindo. Eu queria, como nós estávamos no Nutrition in Pregnancy em Washington, eu queria que a gente já estivesse olhando para frente, tipo, o que eu faço a partir daqui? Quais são as estratégias? Tinha um mural muito grande, inclusive, lá para a gente escrevia, todo mundo participava bastante de todos os encontros. Isso já existe, isso é inquestionável, eu não estou questionando, não se pode mais questionar, é isso. Assim. O que nós temos hoje de pesquisa é inquestionável. Eu quero saber o que nós vamos fazer a partir de agora. O que está sendo feito? Como é que está sendo prestada assistência para essa gestante e para essa criança em desenvolvimento?